Irmãos, olha, eu separei o Isaac, ele é o nosso personagem de hoje, mas eu gostaria de começar com uma história em que a fé de Abraão se mistura à fé de Isaac, amém? A gente vai pegar bem um momento de transição. Eu vou fazer questão de ler essa história, pode parecer no início assim, mas é a fé de Abraão ainda, mas no final você vai perceber a transição da fé de Abraão para o filho, Isaac. E você vai perceber uma postura de fé de Isaac. E depois que eu falar um pouquinho sobre Isaac, aí eu prego. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus, né? Eu não sei, vocês conseguem ler daí? Perfeito? Então vamos juntos? Gênesis capítulo 24, verso 1, qualquer coisa é só você acompanhar. Um pouquinho de paciência com o pastor hoje, porque quando o texto assim, é um pouquinho mais comprido, eu preciso ler mais, e quando a gente lê muito, é um tanto mais cansativo, mas é importante, senão eu não faria. Gênesis 24, verso 1 diz assim, vai só ouvindo e prestando atenção. Era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, ele estava abençoado em todas as áreas da vida. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo de tudo que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Olha o detalhe, eu vou precisar do detalhe depois, tá? Olha aqui um minutinho para mim. Ele está falando, Abraão está falando com quem? Com o servo dele, o mais velho, o que tinha o cuidado de todas as coisas. Esse era o servo que tinha o domínio sobre o que Abraão possuía. Versículo 3. Coloca a tua mão debaixo da minha coxa, aí vem o 3, para que eu te faça jurar, pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Deixa eu te explicar isso. Lembra que Deus falou para Abraão sair da terra dele e da parentela dele? Então Abraão não estava vivendo, morando no meio da parentela dele. Ele estava no meio de um outro povo estranho, uma terra estranha. Então ele vem, chama o servo e diz, olha, está na hora do meu filho casar. E olha a preocupação do Abraão, eu não quero qualquer esposa para o meu filho. Eu quero que você vá à minha terra, a terra dos meus pais, e de lá eu quero que você busque uma esposa para o meu filho. Agora se coloque no lugar desse servo, escolher para a gente já é difícil. Vê lá escolher para os outros. Escolher para a gente já é uma luta, errar já é uma probabilidade grande, né? Agora você vai lá na minha terra e você vai escolher uma mulher para o meu filho Isaac. Meu Deus, que missão é essa? 4, que irás à minha terra, a minha parentela, e dali você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaac. Muito bem, versículo 5, o servo vira para ele e diz, mas e se porventura não quiser seguir minha mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde sair. E se a mulher não quiser vir? E se eu escolher a mulher e falar assim, não estou afim de ir? É uma chance muito grande, né, irmão? Aparece um cara do nada e diz, então, eu vim aqui escolher uma esposa. Para você? Não, outra pessoa. Aí eu tenho que ir com você para casar com um cidadão. É coisa de doido. Pensa numa história de coisa de doido. Mas é uma história de muita fé. Tem que ter muita fé. Mas olha para mim, irmão. Para casar não tem que ter fé? Pensa numa atitude que pede fé, é casamento. Irmão, você não conhece a pessoa. Não, pastor, eu conheço. Enganaram você. Não conhece nada. Você pode namorar e tal. Depois que você faz uma aliança e vai morar debaixo do mesmo teto, são duas criações totalmente diferentes. Duas cabeças totalmente diferentes. Se Deus não entrar nesse negócio, o negócio vira, como diz o brasileiro, a zica. Não funciona, irmão. Tem que entrar, porque senão não dá certo. Ora, isso pede fé. Então lá vai o servo, versículo 6. O Abraão disse mais, olha, guarda-te que não faça tornar o meu filho para lá. Bom, se a mulher não quiser vir, você não vai obrigar a mulher a vir, não vai amarrar a mulher e trazer. Mas mesmo assim, eu não quero uma mulher daqui para o meu filho. Isso é interessante. A preocupação do Abraão era, eu não quero uma pessoa que não seja da nossa fé.
Porque do nosso povo aqui é da nossa fé. Você sabe que Abraão era um homem de Deus. E agora o Abraão está dizendo, eu não quero o meu filho em um jugo desigual. Você já deve ter ouvido essa expressão. E o que é um jugo desigual? É uma aliança que se faz entre uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê. E quando eu digo crê, eu não estou falando propriamente, não, ele é da igreja da graça. Não estou falando de igreja, gente. Eu estou falando de fé em Deus. Eu estou falando de pessoas, difícil, muito complicado você trazer para dentro do seu navio, para o seu barco, para a sua casa, você compartilhar a sua vida, e você está indo para a direita, e ela ou ele indo para a esquerda. Meu Deus, remando para o mesmo lugar já é difícil. É ou não é? Igual um está para frente, o outro está remando para trás, como é que faz para sair do lugar? Então a preocupação do Abraão é, meu filho não pode casar errado. Se a mulher não quiser vir, então você está livre do juramento, mas não quero qualquer mulher para ele. Pronto, é isso que ele está dizendo. 7. O Senhor Deus dos céus, olha a palavra do Abraão. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Eu já vejo fé demais aqui. Porque teu servo está preocupado, nem se a mulher não quiser vir, como é que vai ser esse negócio? Não, o Deus que me trouxe aqui, que falou comigo, ele vai adiante de você, ele vai enviar um anjo, e você vai ver, vai funcionar, não vai ser você vai estar sendo guiado por Deus. Que é isso? Que palavra é essa? 8, se a mulher não quiser seguir, você está livre do juramento. Somente não faça para lá tornar o meu filho. Então, no verso 9, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, jurou, tudo bem, prometo, eu juro, vai ser assim. 10, o servo tomou 10 camelos. Irmão, é camelo, hein? Depois a gente vai ver, interessante isso. 10 camelos, guarde isso. Dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam na sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, na cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, e ao tempo em que as moças saíam para tirar água. 12, e disse, toda vez que você tiver que fazer uma escolha difícil na sua vida, você tem que orar antes. As pessoas escolhem muito errado porque elas não oram. No fundo, eu acredito que tem crente que nem acredita nesse negócio de oração. Você sabe, nós vamos chegar lá, não, eu que escolho mesmo. Unidunite, não é assim. E existem escolhas e escolhas, gente. Casar não é igual comprar um carro. Você compra um carro errado, você vai, troca, às vezes pode perder dinheiro, mas casamento não é assim. Ter filhos não é assim. São escolhas importantíssimas. E que cá entre nós não podemos errar. Amém? Por isso nós precisamos orar mais. Então ele chega na entrada da cidade, tem um poço, ele faz ajoelhar os camelos, ele não entra na cidade, ele fica na porta da cidade, os 10 camelos, ele faz ajoelhar, e ele vai falar com Deus. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. Quer dizer que Deus tem uma pessoa designada para você? Amém. E que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Meu Deus, que oração fantástica. Sem sombra de dúvida, uma das orações mais lindas de vida sentimental, de aliança. Ele está na porta da cidade, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu escolho uma mulher para o filho do meu patrão, do meu senhor? Eu preciso orar. E ele vai falar com Deus. Deus, me ajuda.
eu estou aqui na porta da cidade, eu preciso encontrar favor do Senhor aqui. As mulheres estão vindo, as moças estão vindo tirar água no poço. E eu preciso de um sinal do Senhor. Vamos fazer o seguinte, Deus, aquela que sair para tirar água, e eu pedir de beber a ela, para mim, e ela me der de beber, e não só a mim, e prontamente, se colocar à disposição de dar de beber aos meus camelos, eram quantos? 10. Só 10. Você sabe que camelo é famoso, bebe água. Essa vai ser a que o Senhor separou. Eu preciso desse sinal, eu preciso ter uma deixa do Senhor, para saber que o Senhor está nisso. Irmãos, olha o que acontece no versículo 15. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar. Que é isso? Se isso não é fé, se não tem Deus nesse negócio, irmão. Apareceu Rebeca. Havia nascido em Betuel, filha de Mica, filho de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro sobre o ombro. Donzela era muito formosa, vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Você consegue imaginar a cena? Eu consigo, vou te ajudar. Mulher vem, cântaro nas costas. Imagina um balde, se você quiser. Joga no poço, tira a água, isso tudo é esforço. Joga nas costas. A mulher está indo embora. Lá vem um engraçadinho, querendo beber sem esforço. E você sabe o que o engraçadinho diz? Eu quero beber do teu cântaro. Vai, porque você quer minha água. Se é umas crentes que eu conheço que quer casar. Quer casar. Diria, você não tem vergonha? Você quer beber, vai você no poço, vai beber. E depois vem na igreja fazer campanha. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela disse, sim, senhor. Olha a resposta da mulher. 17. Ele pede no 17 e no 18. Vamos ler o 18, igreja? Vamos? Juntos? Ela disse, o que ela disse? Só as irmãs, o que ela disse? Ai, poxa vida, esse pastor hoje estava usado, né? O que ela disse? Bebe, meu Senhor. Que isso? Não, pastor, o tempo hoje é outro, por isso. E apressou-se, abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu de beber a ele. Mas era só um primeiro sinal, está faltando outro. Então, no verso 19, acabando ela de lhe dar de beber, disse, ele nem pediu, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ele está só de olho. Senhor, é ela. Isso não é o que eu pedi ao Senhor. Não sei se eu estou te confundindo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí no capítulo seguinte, agora os dois estão casados. Isaac e Rebeca. Amor à primeira vista. Tudo parece perfeito. No verso 19 do capítulo 25, o texto da Bíblia diz, estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, até que nenhuma novidade, nós sabemos. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou por mulher Rebeca. Não era um garoto de 16, 17, 19. Ele já tinha 40. Quando ele finalmente casou-se ali, tomou por mulher Rebeca. E no versículo 21, uma informação que para nós é importantíssima hoje. Pode ler comigo? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Por quê? Porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Depois de tanta oração, Deus deu para Isaac e Rebeca. Até aqui você vê Deus? Eu só vejo Deus. Um relacionamento costurado com a mão de Deus. Eu não tenho dúvida que quem deu
para Isaac e Rebeca foi Deus. Eu não tenho dúvida. Depois de casados, depois de juntos, Isaac descobre que Rebeca é estéril. Puxa, que tristeza. Em uma época em que era uma questão de honra para o homem ter descendência, principalmente menino homem. E você sabe o que eu leio o texto, mexe ainda mais comigo? O que era mais fácil? E na época muitos faziam, a maioria fazia. Outra mulher. A maioria partia para outra mulher. Inclusive o pai dele, o Abraão, fez isso. E o que me chama a atenção em Isaac? E aqui é o start da mensagem de hoje. Você acredita que quem deu Rebeca para Isaac foi Deus? Isaac não abriu mão de Rebeca. Ele orou por Rebeca, e a Bíblia diz, ela era estéril, mas ele, não, eu vou arrumar uma concubina, uma serva, uma outra mulher, ou eu largo dessa, dá de 40 e caso com a de 20. Não. Ele decidiu, já que era um homem de oração, a gente percebe no histórico do casal, ele decidiu orar. Uma vez, a palavra que a Bíblia usa é insistentemente, por sua mulher. Deus, o Senhor que me deu esse casamento, o Senhor que me deu essa mulher, meu Deus, eu não abro mão dessa mulher. Eu quero ter uma família com esta mulher. Eu quero ter filhos com essa mulher. E isso, irmão, não é um dia que ele acordou legal, uma campanha que ele fez. A Bíblia diz, é insistentemente até o filho nascer. Até Deus abrir a mão dela. Fantástico a postura de Isaac. E nesse sentido, com essa frase do 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e a mulher dele concebeu finalmente. É nessa frase que nasce aqui a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é, não desista do que Deus te deu, da sua Rebeca. Eu estou falando Rebeca, mas você entendeu que não é necessariamente Rebeca. Sua Rebeca pode ser um filho, pode ser um projeto, pode ser um sonho, pode ser um casamento. Sua Rebeca pode ser um ministério. Hoje é muito fácil, as pessoas estão acostumando, e é com tristeza que eu digo isso, a abrir mão muito facilmente do que Deus deu a elas. Algumas estão debaixo de uma luta, sabe, é uma guerra para chegar onde chegaram, e quando chegaram, quando enfrentam uma batalha, outra e tal, eles começam, até o diabo, né, já tem o diabo para atrapalhar, começa a colocar na mente da pessoa, mas abre a mão, larga a mão disso, desiste, deixa para lá, vale o esforço não, mexer com isso. Mas hoje eu gostaria de incentivar você a não desistir, não abrir mão do que Deus deu para você. Mas aí a primeira questão é, o que é que Deus deu para você? Você não precisa me responder, você pensar. Porque você só vai ter disposição de lutar por aquilo que você tiver certeza que foi Deus que te deu. Você tem que ter primeiro uma convicção, foi Deus que me deu. Se filho, foi Deus que me deu. Casamento, foi Deus que me deu. Meu ministério, foi Deus que me deu. Essa área, essa conquista profissional, foi Deus que me deu. Financeira, foi Deus que me deu. Espiritual, foi Deus que me deu. Chamada, foi Deus que me chamou. Se você tem essa convicção, você tem que ter ela primeiro, muito clara no seu coração, para você continuar lutando por aquilo que Deus te deu. Eu vejo isso nessa historinha pequenininha, que está em 2 Samuel 23. Davi tinha uma turma com ele, que um só matava, atropelava, era só campeão do lado de Davi. E às vezes nós desvalorizamos, né, o segundo, o terceiro, mas tão importantes quanto Davi. E aí eu quero chamar a atenção de um dos valentes de Davi, se chamava Samá, era o nome dele. E o texto fala pouco sobre ele, diz assim, depois dele, citando outros valentes, Samá, filho de Agé, o Araruta, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço cheio de lentilhas, um pedaço de terra.
Aí você pergunta, um pedaço de terra, o que é um pedaço de terra? Bom, para você pode não ser nada, mas para o Samar era. E se foi ele que plantou a lentilha? O que eu quero chamar a sua atenção é que você só vai defender o que você valoriza. O que é importante para você? Então, a primeira pergunta, antes até de pregar, é: o que é importante para você? O que você acha que Deus te deu? Aí você só vai lutar por aquilo que você realmente tem no coração, que foi Deus que te deu. E você é capaz de ouvir de outras pessoas: ah, pai, para com isso, cara. Bobeira, larga a mão disso. Fica aí lutando por causa de um pedaço de lentilha, uma terrinha. Deixa isso aí para lá. Mas só você sabe quanto lhe custou. Eu não estou falando de dinheiro. O pedaço de terra de lentilha. Se é que você entende a linguagem que eu estou usando. O Samar está dizendo: olha, os inimigos vieram, os filisteus, em multidão. Havia um pedaço de terra cheio de lentilha, coisa que parece insignificante. O povo deu no pé, fugiram dos inimigos, os filisteus. Mas esse, no versículo 12, diz: o Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra. E fez o quê? E o defendeu. E feriu os filisteus. Era uma multidão contra Samar. Era uma multidão de inimigos contra Samar. Lutando pelo quê? Por um pedaço de terra cheio de lentilhas. Mais fácil abrir mão. E hoje nós vemos muita gente abrindo mão. Mas são pessoas que não sabem, não têm uma convicção de verdade, que foi Deus que deu para elas. Não valoriza. Porque a gente só valoriza o que a gente tem convicção que foi Deus que deu para a gente. Seu casamento, você tem que defender. Porque você não pode julgar o que é importante para o outro pelo que é importante para você. Respeita, se na mente dele, dela, um pedaço de lentilha de terra, ou qualquer coisinha que para você pode ser bobeira, se para ele é importante, se para ela é importante, você precisa respeitar isso. Lute por isso. Ajude a guerrear por isso. Amém ou não amém? Ele defendeu, porque para ele aquilo era importante. Então, a primeira coisa que eu peço a você é, para você defender o que é teu, lutar por aquilo que Deus te deu, é primeiro identificar o que é que Deus te deu. O que é importante para você? O que você conquistou debaixo de oração? O que você sabe que foi um plano, é projeto de Deus para a sua vida? Eu te peço em nome de Jesus, insista no que Deus te deu. Ore como Isaac insistentemente, para que essa área que Deus abriu para você seja produtiva, em nome de Jesus. Como é que eu faço isso? No Novo Testamento é um exemplo fantástico. Lucas 18 conta a história de uma viúva que você conhece. Lucas 18:1 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Sempre, não foi o que Isaac fez? Sem nunca desfalecer, desistir. Exatamente o que Isaac nos ensina. Aí no verso 2 diz, olha a história que Jesus está contando, e a história é sobre o dever de orar sempre, sem desistir. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Eu fico lendo isso aqui e me vem na cabeça já a foto da mulher, gente. Você acredita? Eu leio o texto e eu fico vendo ela batendo na porta do juiz. Não é visão não, tá? Eu fico vendo a viúva assim, ei, ele abria a porta, imagina, abre a fresta assim, faze-me justiça. E no outro dia, devia bater a porta, pá, porque não temia Deus e nenhum homem. A Bíblia diz isso. No outro dia, quem estava lá de novo? Faze-me justiça. No outro dia, faze-me justiça. Quem que aguenta? Quem que aguenta? Olha o 4. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça para que ela não volte e me importune muito. Não é que ela gostou da viúva, não. Pelo contrário, ela não gostou.
Ele não gostou, não gostava dela. Então ele disse assim, eu vou resolver logo o caso dela, para ela não voltar, que eu não aguento mais ver a cara dela. Eu não aguento mais, eu não aguento a persistência dela. Todo dia essa mulher está aqui. Eu falo para ela semana que vem, ela vem semana que vem, e amanhã ela está de novo, e mês que vem ela está de novo. Eu vou ter que resolver. Não gosto dela, não temo a Deus, não respeito os homens, é o que a parábola está dizendo, mas contudo, por causa da insistência dela, eu vou resolver logo o caso dela. Eu vou fazer justiça logo para essa mulher. Eu não aguento mais essa mulher. E no 6, disse o Senhor. Ouviu o que diz o injusto juiz? O juiz da história é injusto. Aí o 7 vem e diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Pastor, tardio? Vamos ler o próximo, 8. Digo-vos que, olha aí, depressa lhes fará justiça. Mas quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Linda história, gente. Jesus conta a história e diz, pessoal, vocês precisam entender que se vocês insistirem com um injusto, por causa da insistência, até o injusto vai resolver a situação de vocês. Imagina o justo. Se vocês insistirem, persistirem, não abrirem mão, Deus ouvirá vocês. Agora o detalhe. Quando o Senhor vier, Ele tem que te achar na fé. Entende como é importante isso? Quando Ele vier, Ele precisa te encontrar crendo. Ele precisa achar você no lugar, na palavra. Você não pode abrir mão daquilo que Deus deu para você. E é isso que eu aprendo com Isaac. Orou insistentemente. Senhor, abre a amada minha mulher. E amanhã, Senhor, eu quero ter um filho. Você acha que não tinha engraçadinho? Pô, mas teu pai teve uma serva, você pode ter também. Porque sempre tem um para apresentar uma falsa saída, né, solução. Não, eu casei com essa mulher. Eu vou ser feliz com essa mulher. Que isso, gente? Fé. Fé. Não muda não. Muda, oração muda. Eu creio, e orou, e Deus respondeu. Ele foi insistente, porque ele sabia que Deus havia dado para ele aquela aliança. E para você, o que é que Deus deu? Não abra mão daquilo que Deus deu para você, pessoal. Outra história, e essa ela é bem comprida, mas eu vou pular um pedaço e a gente vai tentar ler menos. Mas quando a gente fala de alguém que não abre mão e não abriu mão do que Deus deu para ela, não dá para não citar essa mulher. A história dela está em 2 Reis, capítulo 4, depois você pode ler com calma na sua casa, se você tiver um tempo e curiosidade sobre a vida dessa mulher. O verso 8 diz, sucedeu também que um dia, indo Eliseu que é o profeta, homem de Deus, a Sunem, havia ali uma mulher importante, tem tradução que diz grave, outras bíblias diz rica, era uma mulher importante, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, ela entrava para comer pão. O que está acontecendo aqui? Toda vez que o profeta Eliseu passava por aquela cidade, aquela região, essa mulher era quem recebia o profeta em casa e fazia questão de sustentar o profeta. Ela tinha um coração aberto para isso. Tão aberto que no 9 ela comenta com o marido dela, eu tenho observado, reparado, que esse homem que passa por nós, ele é de Deus. No 10 ela diz, vamos construir um quarto aqui dentro de casa, toda vez que ele passar por aqui, ele descansa no quarto. E o marido topou, e ela sim o fez. E por gratidão, um coração aberto, que o profeta também sentiu essa dívida com ela, perguntou para o obreiro dele, o Geazi, a gente podia fazer alguma coisa por ela? Aí o Geazi comentou, olha, inclusive ela não tem filho, o marido dela já é velho. E aí no versículo 15, então, ele disse, chama ela lá. E chamaram. Ela se colocou à porta. No 16, ele disse, palavra de profeta, esse tempo determinado, tempo da vida é 9 meses. Você vai abraçar um filho, você vai ter um filho. Ela até disse, não brinca comigo não.
Não brinca, não minta para mim, ainda no 16. Só que no 17 ela concebeu e deu à luz no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Palavra do homem de Deus. O menino nasceu, irmãos, e a mulher não podia ter filho. Deus deu esse menino para ela. Mas no verso 18, a Bíblia diz que o menino cresceu e quando ele estava no campo com o pai, trabalhando, no verso de número 19, ele começou a se queixar de dor na cabeça. Ai, minha cabeça. E aí o pai falou para o moço, leva lá para sua mãe. Pai é bem assim, né? É para brincar, o pai brinca e tal. Deu problema, machucou, vê lá com a mãe. Aí no 20 ele tomou, levou a mãe, esteve sobre os seus joelhos e até o meio-dia. E o menino morreu. Que isso, gente? Que história é essa? O menino morreu. Imagina essa mulher, no 21 ela subiu, deitou o menino na cama do homem de Deus. Lembra que ela tinha construído um quarto para o homem de Deus? Ela pôs o menino no quarto do homem de Deus, na cama que o homem de Deus dormia, fechou a porta, saiu. No 22 ela chama o marido e disse, manda um dos moços aí, um dos servos com a jumenta, e eu vou correr até o homem de Deus, e eu preciso falar com ele. Essa é uma história fantástica. O marido fica preocupado e pergunta, por que você está indo para encontrar com o homem de Deus hoje? Não é lua nova nem sábado. O que eu vejo aqui? Que ele normalmente só tinha culto dia de lua nova e sábado. Não era o dia, não era a data, não era momento para falar com o homem de Deus. Mas o que ela responde no final do 23? Tudo vai bem. Poxa, pastor, que mulher mentirosa. Não, eu não vejo assim, não. Eu vejo fé. Bem, meu marido, fique em paz, vai lá trabalhar. Tudo bem. Que isso, hein? E o menino deitado lá na cama do homem de Deus morto. No 24, ela, lá na minha terra, a gente fala arriar, né? O jumento, o cavalo. E ela diz ao servo, guia, anda, não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Ela partiu, foi até o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus viu ela de longe, o homem de Deus, o profeta, falou para o obreiro dele, o Geazi, seu servo, vai lá, Sunamita, lá. Corre agora ao seu encontro. E pergunta para ela, se vai tudo bem com ela, contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho? E o que ela responde? Vai bem. Ela responde para o servo do profeta que ia bem. Então, o homem de Deus vê ela de longe do monte e fala assim, olha lá, Sunamita lá, gostava dela. E ela também gostava muito dele. Tanto é que ela fez um quarto para ele, e ele, com gratidão, profetizou sobre a vida dela, e nasceu a criança. Agora ele fala para o obreiro, olha lá, o servo dele, a Sunamita está vindo, corre lá, pergunta se vai tudo bem com ela, pergunta se vai tudo bem com o marido dela, e aí vem um tio de misericórdia, né? Se está tudo bem com o filho dela. O servo sai correndo na frente, vai até a mulher, ei, tudo bem? Contigo? Ela diz, tudo bem. E com o teu marido, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E o teu filho, meninão, benção, né? Vai tudo bem. Ela é mentirosa. Não é. Eu aprendo que tem coisa que você não compartilha com qualquer pessoa. E ela fala para o rapaz, está tudo bem. Para você é isso que você precisa saber. Lá em casa nós estamos na fé. 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, lá no monte, pegou nos pés, aí rasgou o coração. Chegou Geazi, a assessoria, né, para tirar do pé do homem de Deus, mas o homem de Deus, o profeta, deixa, porque a alma dela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus, não é toda hora que o profeta tem revelação de tudo que está acontecendo. O profeta está dizendo, olha, Deus me encobriu, não percebi, eu não sabia, eu não vi, não reparei. Deus me encobriu. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Eu não disse, não me enganes. Ela estava com coração. Eu não falei para o senhor, eu pedi oração para ter filho? Eu não pedi. O senhor que me chamou e ministrou sobre a minha vida. E eu entendi que aquela palavra era de Deus. E o meu filho nasceu, mas eu não falei para o senhor não mentir para mim, não brincar comigo? Olha como estava o coração dessa mãe.
E no 29, o profeta vira para o servo Geazi dele, o Geazi, tem gente que fala Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão é cajado na tua mão, vai, se encontrar alguém, não saúde, se alguém te saudar, não responda, põe o meu bordão, o meu cajado no rosto do menino, vai lá, corre lá na frente, leva o meu cajado, na hora que você entrar no quarto, coloca o meu cajado no rosto do menino, para ver se ele volta. Porém, no verso 30, disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te largo. Então ele se levantou e seguiu. O senhor vai comigo lá em casa. O senhor vai. Foi o senhor que orou. O senhor que deu a palavra. O senhor vai. Não teve jeito, vamos foi. E no 31, Geazi correu na frente, né? Colocou o bordão cajado no rosto do menino, porém não havia nele nem voz e nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. E quando Eliseu chegou na casa, o menino estava morto na cama, ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O que Deus deu para você? O inimigo quer tomar, às vezes de outra forma, um filho para as drogas, sabe, irmão? Para a perdição, para a indiferença. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus não nos deu filhos para a perdição. A Bíblia diz isso. Eu estou com uma situação, o inimigo está tomando de mim, está tentando me roubar. Em nome de Jesus, ore como Isaac, insistentemente, por aquilo que Deus te deu. Não desista, não abra mão daquilo que Deus concedeu a você. Então ele subiu na cama, deitou sobre o menino, colocou a boca sobre a boca, a carne do menino aqueceu, depois ele desceu no 35, andou de um lado para outro, tornou a subir, estendeu novamente, o menino espirrou, abriu os olhos. O menino ressuscitou, irmãos. Essa cena eu queria ver no 36, ele chama o servo Geazi e diz, chama lá a sunamita. Chamou e veio a ele. E aí ele diz, imagina que momento lindo esse. Aqui, mulher, toma aqui o teu filho. Eu penso que isso só foi possível porque nós estamos diante de uma mãe, de uma mulher que não abriu mão do que Deus tinha dado para ela. E para você, o que é que Deus deu? O que é que Deus te entregou? O que você conquistou fruto de oração? A sua Rebeca pode ter outro nome. O menino pode ter outro nome. Pode até não ser necessariamente uma pessoa, pode ser um negócio, uma chamada, pode ser uma conquista, um sonho, um projeto, uma meta, algo que Deus plantou no teu coração, algo que Deus lhe deu. Hoje eu aprendo, nós aprendemos com Isaac. Ore insistentemente ao Senhor e não abra mão daquilo que Deus deu para você. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Deixa eu orar por você.